Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Eu vou fechar a lateral do short blogueirinha infantil. Eu finalizei a primeira carreira com a linha Cleia Salmão. Agora eu já volto fazendo a segunda, já fazendo a união das duas peças, frente e costa. Viu o aviso, né? Não pode esquecer deste detalhe. Eu cheguei aqui, faço 3 correntinhas. No primeiro ponto de base, eu subo 3 correntinhas, que corresponde ao ponto alto. Vou na terceira correntinha do outro lado, da outra parte do short, que é as costas, no caso, pode ser frente também. Faço uma correntinha e volto. E aqui eu completo a carreira, fazendo um grupinho de 3 pontos altos, no intervalo da correntinha. Entre um grupinho de 3 pontos altos juntos, eu faço uma correntinha de separação. E é nessa correntinha de separação que eu faço um ponto baixo para fazer a união das duas peças, dos dois lados. Faço uma correntinha e volto para frente, volto para a parte da frente, faço 3 pontos altos, faço uma correntinha. Lembrando que, ó, a parte das costas, na parte das costas eu fiz 2 carreiras com a linha salmão. A parte da frente eu fiz apenas uma. Agora eu tô fazendo a segunda carreira, já fazendo a união da segunda peça, que é as costas. Então, vou dar sequência aqui, até chegar no leque, e faz o aumento da perninha. De separação. Cheguei no leque. Aqui eu faço 3 pontos altos. Três pontos altos. Faço 2 correntinhas. Vou lá no meio do leque da parte das costas, fecho com um ponto baixo. Volto com 2 correntinhas, que vai fazer o aumento na perninha da criança. Lembrando que esse short é a primeira vez que eu faço infantil. Já cheguei no leque da perninha, da primeira perninha. Agora eu dou sequência com uma correntinha. É uma ou é 2? É uma. Agora eu faço uma sequência de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. A linha salmão, eu tô usando ela dobrada. Assim, o short fica mais arrumadinho e parece. Ele veste melhor, na minha opinião. Se usar a linha mais grossa e uma mais fina, o short veste melhor. Cheguei no leque que faz o fundo do short. Então, aqui eu faço meio leque, 3 pontos altos, e faço 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Vou no meio do leque, na parte das costas, nas correntinhas de separação, que é o meio do leque, e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, 1, 2. Faço 2 correntinhas. Ponto 2 pontos, na verdade são 3 correntinhas. Correntinhas de separação, faço 2 correntinhas, conto 2 correntinhas de base, vou na próxima correntinha e faço um ponto baixo. 1, 2, 1, 2. Vou na terceira correntinha e faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas e completo o meu leque. Essa correntinha tem que ficar 3 argolinhas. 3 argolinhas para completar o fundo do short. Vamos lá. Fez 2 correntinhas para voltar e completar o leque. Para completar o leque do fundo do short. Agora eu faço sequência até chegar no próximo leque. 3 pontos altos juntos, separado por uma correntinha. Cheguei no meu leque, no último leque, uma corrente de separação, faço a metade do leque, 3 pontos altos. Esse já é fechando a última perninha, faço uma corrente de separação, vou lá no leque das partes das costas e fecho com um ponto baixo. Se você quiser, pode estar usando ponto baixíssimo. Mas como eu não tenho medida desse shortinho ainda, aí eu tô fazendo ponto baixo. Geralmente eu fecho com um ponto baixíssimo. Volto com uma correntinha e completo o leque com 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, ou do outro lado da peça, faço um ponto baixo, uma correntinha, volto para a parte da frente. Se você quiser emendar também na agulha, com a agulha de costura também pode, mas eu prefiro fazer já direto com a agulha de crochê. Acho que fica mais resistente o ponto. Tô quase acabando de fechar. Uma correntinha. Uma correntinha. Volto com 3 pontos. 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Cheguei no meu último ponto. Faço uma correntinha e fecho o short no último ponto. Por as 3 correntinhas, que tem o primeiro ponto alto aqui, fecho na terceira correntinha.
Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto, uma carreira de correntinha, a primeira aqui. Essa primeira carreira eu faço de correntinha, que é a parte do cós. Eu vou fazer só correntinha fechado com ponto baixo, 2 correntinhas. E fecho com um ponto baixo. Essa primeira carreira, eu faço só dessa forma. Que é a primeira carreira do cós do short. Mas o cós do shortinho é todo da mesma forma do short. 3 pontos altos junto, uma corrente de separação. Eu vou repetir as carreiras por Eu vou fazer a carreira 4 vezes e mais um acabamento. Depois eu já volto com a peça pronta, o vídeo não ficar muito longo. Mas o shortinho, eu estou achando que o short vai ficar número 2. Vamos ver o tamanho do shortinho que vai ficar. Pois eu vou conferir a medida. Como é o primeiro que eu faço, infantil, então fica sem medida, né? Aí esse shortinho aqui vai servir de base. Aí vai ficar ótimo, porque eu já vou ter a medida certa para fazer o infantil. Aí vai ficar ótimo de medida. Eu vou fazer toda a carreira aqui e volto com o cós já pronto. Porque a perninha, acho que eu vou botar já com a peça pronta, porque a perninha também é feita da mesma maneira. 3 pontos altos junto, uma corrente de separação, as pernas e o cós eu faço da mesma maneira. 3 pontos junto, uma corrente de separação. Eu vou voltar já com o shortinho pronto. Aqui eu tenho, ó, aqui no fundo do short, 3 argolinhas. Que aqui nós vamos fazer 3 pontos altos, uma corrente de separação, 3 pontos altos juntos. E vai dar sequência o fechamento do short, a perninha do short. A perninha eu faço também 4 carreiras de repetição. É só ponto de repetição. O mesmo acabamento do cós eu faço na perninha também. É só carreira de repetição mesmo. Se você for novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, deixa aquele joinha para fortalecer e ative o sininho para receber as notificações. E sejam todos bem-vindos. Aqui eu já vou escondendo as pontas de linha que eu deixo no cós. Eu não corto, eu vou escondendo
dentro dos pontos no acabamento do cós. Fica mais seguro também. Pega, corta, às vezes pode acontecer de cortar muito próximo do ponto e acontecer de desmanchar. Então, é mais seguro fazer dessa forma. Deixa as pontas sobrar um pouco. Aí, vou cortando. Deixa as pontas sobrar um pouco e vou escondendo. Eu vou escondendo elas no meio nos pontos de acabamento. Fica mais seguro assim. Para fazer esse short não tem muito segredo não. Que eu cheguei no meu último ponto, eu já começo os 3 pontos altos, subindo, já começo subindo o cós. 3 pontos altos no mesmo lugar, uma corrente de separação, 3 pontos altos, uma corrente de separação, eu vou fazer todo o cós e volto começando a perninha. O cós já está na altura ideal, só falta a última de acabamento. Eu estou na dúvida qual tipo de acabamento que eu coloco. Se eu coloco aquele pontinho deitado, se eu coloco ponto renda, se eu coloco ponto pipoca, ou se eu faço com leque. Então eu vou deixar o acabamento para fazer por último, quando eu fizer as 2 perninhas, que aí eu trabalho o cós de acordo com o acabamento que eu colocar no cós, eu coloco nas perninhas. Então eu vou começar a perninha de uma vez. Eu começo aqui onde a gente uniu, finalizou a peça. E já vou escondendo a minha linha. Faço uma correntinha, jogo a linha pra lá. Faço mais uma correntinha. Sempre passando a linha, a ponta da linha por dentro. E começo já os 3 pontos altos. 3 pontos altos juntos no mesmo lugar. Faço uma corrente de separação. No leque, no meio do leque, eu faço 3 pontos altos. Corrente de separação e assim eu dou sequência na perninha. Quando chegar no meio do fundo, nessas correntinhas aqui, eu volto a chegueira nessa corrente no fundo da união do short. Então aqui eu faço 3 pontos altos na primeira argolinha, faço uma corrente de separação. Eu torcendo que essa linha dê para acabar esse short, que eu tô achando que a linha não vai dar. Se não der, vai ter que ficar parado o meu shortinho, esperando a linha. 3 pontos altos na segunda argolinha, na terceira argolinha, mais 3 pontos altos. Lembrando que tem uma corrente de separação.
Vou no meio do leque e faço 3 pontos altos. E agora é só dar sequência. 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Amigos, o seu like é muito importante para o canal. Muito obrigada. Eu vou fazer 3 vezes. Fazer 3 carreiras da mesma forma. 3 pontos altos, uma corrente de separação. Três pontos altos, uma corrente de separação por toda a perninha. Vou fazer da mesma forma que eu fiz o cos. Vou terminar aqui. A outra perninha é a mesma quantidade de pontos. Aqui no fundo, no mesmo lugar onde eu fiz as argolinhas e coloquei o ponto alto, na outra perninha nós vamos pegar o outro lado da argolinha. Ó, 1, 2, 3. Em cada argolinha tem 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vai ser da mesma forma na outra perninha. Vamos finalizar o short. Decidi fazer esse acabamento. Acho que fica bem legal. Faço 3 pontos altos no mesmo lugar. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, pulo no próximo, faço um ponto baixo, deixando o ponto deitado, como a gente costuma falar. Subo 3 correntinhas. A buzina é a máquina limpando em volta da escola. Faço uma correntinha. Subo 3 correntinhas. Faço 3 pontos de base. Subo 3 correntinhas. Faço mais 3 pontos no mesmo lugar. Faço uma correntinha. E para finalizar, eu vou na primeira correntinha, ó, 1, 2, 3. As primeiras correntinhas que eu subi para fazer o meu ponto alto, eu fecho com um ponto baixíssimo. Esse é meu último grupinho. É o último grupinho de 3 pontos altos. Lembrando que são 3 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Faço a correntinha. Passei a agulha para poder abrir o ponto. Insiro a agulha de baixo para cima, do lado avesso para o direito e puxo a laçada. Vou repetir o ponto, só vou repetir, peraí. Vou repetir.
Na primeira correntinha do ponto que eu comecei, eu abro um pouquinho com a ponta da agulha e ciro a agulha de baixo para cima, coloco a laçada na agulha e puxo para o lado avesso. Faço uma correntinha, puxo a laçada e corto. Vou passar a agulha por baixo, passar a linha por baixo. Passo a agulha por baixo no meio dos pontos, puxo a linha para fazer o acabamento. Se você quiser, pode usar a agulha de tapeceiro. Mas eu não vejo necessidade, eu costumo arrematar mesmo com a agulha que eu faço crochê. Qualquer trabalho que eu esteja fazendo, sempre procuro finalizar com a própria agulha que eu estou fazendo o meu crochê. Pronto. E olha como ficou o shortinho. Short blogueirinha infantil. Aí eu já fiz o cadacinho para passar no cos. Tomar um chazinho de hibisco para aquecer um pouquinho, que tá um pouquinho frio. Para fazer esse cadacinho eu fiz correntinhas. Depois eu voltei com o ponto baixíssimo para passar no cos. Marco o meio do shortinho e começo a passar o cadacinho. Se quiser, não precisa passar com alfinete, não. Geralmente eu passo sem alfinete. Eu vou passar o cadacinho em volta aqui e já volto mostrando como ficou a peça finalizada. Short finalizado. Já passei o cadacinho por todo o short, toda a volta. Achei que ficou bem charmoso. Lembrando que é a primeira vez que eu faço o short blogueirinha infantil. Esse shortinho ficou tamanho 2. Como o crochê costuma abrir um pouco, geralmente quem usa tamanho 2, a criança que usa tamanho 2 ou tamanho 4, usa a mesma medida. Mas a medida do shortinho aqui ficou tamanho 2. Achei que ficou um charme o shortinho. Lembrando que no meio da perninha, para fazer o funil do short, eu fiz 7 correntinhas. Eu faço sempre a mesma quantidade de correntinha para fazer o fundo do short.
eu preciso de 3 argolinhas para estar trabalhando o grupinho de 3, que é 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu preciso de 3 argolinhas para estar completando o fundo do shortinho. A lateral do shortinho infantil. A lateral do short, geralmente eu faço com o ponto baixíssimo. Mas se você quiser também pode estar usando a agulha de tapeceiro para estar fechando a lateral do short. O infantil eu fechei com o ponto baixo, porque eu não tinha medida do short, por ser a primeira vez que eu tô fazendo. Então, essa peça aqui, eu diminuí as medidas de acordo com as medidas do short blogueirinha adulto. Então, eu fui diminuindo as medidas e fiz de acordo com o tamanho da criança, tamanho 2. E olha que charmosinho que ficou. Eu tô encantada com o short. Eu usei a linha Rosa Pique, Anne, e usei linha Salmão, Cleia. A linha Cleia, por ela ser a linha mais fina, eu usei ela dobrada, porque aí o short fica mais arrumadinho e fica perfeito o trabalho. Usei a agulha 0 da Círculo e tesoura. Para passar o pedacinho, eu usei um alfinete. Você pode estar usando a agulha também de tapeceiro. Ou passar sem o uso de nada mesmo, passando de casinha em casinha. E olha o charme desse shortinho. Imagina as princesas com um short esse. Ficou maravilhoso. E assim ficou short blogueirinha infantil. Esse ficou tamanho 2. Lembrando que é a primeira vez que eu faço o short infantil blogueirinha. E o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e deixe aquele joinha para fortalecer. Um abraço e até o próximo vídeo.